E aí, gente, vamos a um vídeo sobre filmes baseados em histórias reais. Como eu tô fazendo toda semana, eu estou dando dicas de filmes e séries agora em dezembro. Filmes que eu assisti. Então, alguns deles eu gostei muito, outros mais ou menos. Eu vou falar do que eu gostei menos pro que eu gostei mais, tá bom? Então, se você é novo aqui no canal, meu nome é Karina Estrela, aqui eu falo de inglês, rock and roll, outras coisas. Filmes e séries estão sempre presentes aqui, então aproveita, se inscreve aqui no canal, porque vai ter um monte de vídeo diferente esse mês. O primeiro filme dessa lista se chama The Laundromat, ou A Lavanderia em português. Ele é um filme original Netflix, ele foi lançado ano passado. E ele fala sobre os Panama Papers. Se você não se lembra, Panama Papers é um conjunto de documentos. Conjunto de documentos, eu tô falando assim, de mais de 11 milhões de documentos, com nomes de empresas, inclusive o nome dos seus acionistas, que estavam envolvidos em um escândalo de evasão de dinheiro. Não vou dar muitos detalhes assim, mas ele foi um grande escândalo. Esses documentos foram expostos em 2016. E aí eles fizeram esse filme que tem como pano de fundo esse escândalo. Esse é um filme estrelado. Ele tem Meryl Streep, Gary Oldman, Antônio Bandeiras, mas apesar de ter esse cast incrível, a ideia não funcionou muito bem. Eles contam várias histórias que foram... pessoas que tiveram as suas histórias afetadas por causa desse escândalo, e eles não conseguiram fazer isso daí funcionar muito bem. Tem um diretor muito importante aí em Hollywood, é um grande diretor, mas ele não conseguiu fazer a ideia dele funcionar muito bem. Por que eu acho interessante você assistir? Eles... É o inglês americano, mas eles ensinam alguns termos específicos durante o filme. E isso eu acho bem legal, assim, porque eles de fato explicam algumas coisas. Não é um grande filme, apesar de ter grandes atores, a Meryl Streep continua maravilhosa, mas não funcionou muito bem, assim. O segundo filme dessa lista se chama O Rei da Polka. Também é original Netflix, foi lançado em 2017. E... esse filme conta a história de Jan Lian. Eu não sei se a pronúncia é um nome polonês, então mais ou menos assim. Mas essa é a história de um imigrante polonês. Ele foi para os Estados Unidos, ele é um cantor de polka e ele quer viver das apresentações dele, mas ele fica sem grana e aí ele começa a fazer empréstimos ilegais. E ele cria um esquema de pirâmide. Ele não sabia que isso era ilegal e aí ele se mete em várias confusões ali no filme. Duas coisas que são muito interessantes ali. Uma é que quem interpreta esse cara, o Rei da Polka, é o Jack Black. Jack Black, ele é sensacional para fazer esse tipo de personagem porque é uma personagem caricata. E pelas minhas pesquisas aqui, ele não é só caricato no filme. Fora do filme, ele é de fato daquele jeito. E eu acho que o Jack Black é sensacional para fazer esse tipo de filme. E a outra coisa que eu acho interessante é escutar o sotaque dele, porque ele fala com um sotaque bem pesado. Então você pode fazer a comparação ali das pessoas... dos americanos, né, porque ele tá nos Estados Unidos, então os americanos que falam com sotaque americano, e da personagem do Jack Black, que tem aquele sotaque forte, pra você perceber a diferença. O terceiro filme é O Jogo da Imitação. Você já deve ter ouvido falar dele, porque ele concorreu ao Oscar, a várias categorias até, e... ele é um filme de 2014, ele tá disponível na Amazon Prime. Ele conta a história de como o Alan Turing conseguiu decifrar o código que os alemães usavam para se comunicar durante a Segunda Guerra. O Alan Turing foi um matemático e ele é conhecido como o pai da computação. Ele influenciou no desenvolvimento de várias coisas, inclusive do algoritmo e do computador. Ele foi o responsável por essa decodificação durante a Segunda Guerra. Ele foi convidado pelo MI6, o MI6 que é aquela agência do James Bond, que na verdade foi criado durante a Segunda Guerra, né? Ele foi convidado para fazer a decodificação. E é muito interessante como eles mostram isso no filme. Ele é interpretado pelo Benedict Cumberbatch, então você tem uma grande atuação ali. É um filme que vale muito a pena assistir. Se você já viu, assista de novo. Se não, assista, porque é uma história muito interessante e é um daqueles filmes que você fica com vontade de pesquisar um pouco mais sobre aquilo. Você vai escutar
claro, o inglês britânico durante todo o filme. Olha, eu tive muita dificuldade para escolher qual desses dois filmes eu gosto mais, desses dois últimos que eu vou falar. Gosto muito dos dois por motivos diferentes, os dois me impactaram muito. Um deles foi lançado 2 anos atrás e o outro esse ano. Então eu vou colocar por ordem cronológica, mas gosto dos dois igual. Então, o quarto filme é Infiltrado na Clã. Esse é um filme de 2018, também concorreu ao Oscar. É um filme incrível, é um filme do Spike Lee. Eu passei as 2 horas de filme pensando como que esse cara conseguiu fazer isso. É impressionante você pensar que toda a história desse filme é uma história real. Esse filme conta a história de um policial negro que se infiltra na Ku Klux Klan. Como que ele teve essa ideia? Como que ele conseguiu executar? Eu quero fazer um comentário aqui antes de continuar, que a gente em português, quando tá mandando mensagem, a gente coloca kkk como risada. E em inglês, principalmente para os americanos, mas em inglês você não faz isso, porque KKK é Ku Klux Klan. Então, se você quiser mandar risadas numa mensagem, você coloca LOL. Laughing out loud, não KKK. Uma das coisas mais interessantes de perceber nesse filme é como ele muda quando ele fala ao telefone. Ele muda a forma de falar e as palavras que ele usa para soar como um homem branco. Então observa, quando você for assistir o filme, observa como ele conversa ali quando ele tá mais à vontade e quando ele tá falando ao telefone. É bem diferente. E o último filme dessa lista se chama O Sete de Chicago, também é uma produção Netflix, foi lançado esse ano. O nome dele em inglês se chama The Trial of the Seven, que traduzindo literalmente seria o julgamento dos 7. Então quem são esses 7? Eu vou explicar. Os 7, que na verdade são 8, vocês vão entender ali no andamento do filme porque que esse 8º não é contado no nome do filme. Ele acaba tendo um julgamento separado, mas vocês vão entender, eu não quero dar spoiler aqui, ele é um filme muito interessante. Eles são líderes de grupos, eles são ativistas contra a cultura e contra a guerra do Vietnã. E eles decidem organizar uma grande manifestação durante a Convenção Nacional dos Democratas em 1968, que aconteceu em Chicago. E durante essa grande manifestação, muita confusão aconteceu e eles foram presos. E o filme é justamente contando o processo, como que eles chegaram ali, como que eles foram presos, se eles têm razão, se eles não têm. Então, muitas coisas são discutidas ali no filme. E o que eu acho mais interessante pra gente pensar é até que ponto a gente tá disposto a brigar pela coisa certa. Um deles fala num determinado momento do filme que eles estavam ali para aquilo, então se eles fossem presos, eles conseguiram fazer o que eles tinham que fazer, eles precisavam fazer a diferença mesmo que eles fossem presos. E se você for observar a história, a nossa história, muitas pessoas fizeram a diferença, fizeram o que tinha que ser feito e sofreram grandes consequências por isso, mas a diferença foi feita e a mudança também. Então é muito interessante, principalmente nesse momento que a gente tá vivendo, que a gente precisa mudar muitas coisas. Então esses são os 5 filmes da semana, eu muito recomendo, especialmente esse último que eu falei. Semana que vem vai rolar uma lista assim muito variada para você assistir na semana do Natal, então não perca. Clica aqui no sininho pro YouTube avisar, porque às vezes ele não avisa, tá? Não esqueça de se inscrever e compartilhar esse filme com seus amigos. Até o próximo vídeo.